Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e hoje eu vou trazer para vocês uma análise do número de casos da Covid-19 em Pernambuco e em Recife. Então, começando aqui com o estado, essa curva aqui é com os dados tirados da Secretaria Estadual da Saúde e atualizados até o dia 20 de junho, e ontem a Secretaria estava registrando aí mais de 51 mil casos confirmados de Covid-19 no estado. Então vamos dar uma olhada aqui no aumento semanal, e a gente vê que teve uma semana que se destacou. Essa semana aqui do dia 16 ao dia 23 teve 8.300 novos casos, basicamente, e depois dessa semana nunca mais voltou a esse patamar. A gente teve aqui depois 6.600, 5.900, 5.300 e agora na última semana 6.500 novos casos, arredondando. E o que isso daqui poderia indicar? Isso pode indicar fortemente que essa semana foi uma semana de auge da Covid-19. Eu tô falando pode indicar, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu também quero dar uma olhada no percentual relativo. A gente está vendo que está tendo uma diminuição boa no percentual relativo, aqui 18%, depois 13%, 14%. Essa diminuição do aumento relativo é muito importante, porque sem ela a gente não chega num auge, a gente não chega no fim da pandemia. Isso daqui tem que diminuir mesmo abaixo de 20% e preferencialmente abaixo de 10% por semana, para mostrar que está realmente se encaminhando para o final da pandemia. E então aqui tem o gráfico do número de novos casos. A gente vê que essa semana tiveram 2 dias muito altos, com muitos novos registros, e nas semanas seguintes esses excessos acabaram não acontecendo e na média ficou mais ou menos parelho. Então vamos dar uma olhada nas médias semanais e eu quero observar isso, que se eu tivesse feito esse gráfico semana passada, se a gente tivesse excluído essa semana aqui da questão, estava claro que essa semana tinha sido uma semana de auge, ó. Aumento, 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 chegou no auge, diminuiu, diminuiu, diminuiu. Só que aqui já deu uma aumentada de novo. E tem mais um detalhe que eu vou falar mais pro fim do vídeo, que me leva a crer que isso daqui não foi exatamente um auge. Talvez tenha sido uma semana com uma represagem grande que veio das últimas semanas, e depois dessa semana a gente não está num auge, mas talvez num período de platô, ou seja, em que os novos casos, os casos ativos, eles não estão nem aumentando nem diminuindo, e que depois desse período de platô é que vamos começar a ver uma diminuição mais forte do número de casos, ou talvez, espero que não, uma segunda onda. Isso daqui também pode estar indicando isso, que nas próximas semanas vai voltar a ter um aumento no número de casos. Eu espero e até acho que não. Eu acho que isso daqui é um período de platô, do qual depois a gente vai diminuir o número de novos casos por dia mais significantemente do que nessas últimas 4 semanas. Mas então vamos voltar aqui para essa análise. A gente pode olhar o número de casos recuperados. O que eu observo? Que até aqui dia 23 de maio a Secretaria estava muito cuidadosa, por assim dizer, em diagnosticar um paciente como recuperado, e depois começou a seguir mais uma tendência nacional de recuperar mais os pacientes. Mas ainda está um tempo muito grande de recuperação aqui, acima de 2 semanas, isso é acima da média brasileira. Em geral, 10 dias é a média brasileira para um paciente se recuperar. Então Pernambuco aqui ainda está um pouco cuidadosa em diagnosticar um paciente como recuperado. São as nuances regionais, né? A partir da curva de recuperados, a gente pode dar uma olhada na curva de casos ativos e a gente vê aí esse pico muito claramente, né? Aqui no dia 23 foi o máximo de casos ativos. Antes do dia 23 os casos ativos cresciam, depois do dia 23 eles começaram a decrescer. Claro que isso daqui está sendo influenciado por essa mudança nos recuperados. Antes quase ninguém se recuperava, demorava muito tempo para um paciente se recuperar. Exatamente no dia 23 mudou alguma coisa no sistema e os pacientes começaram a se recuperar mais rapidamente. Então isso daqui também indica esse auge, mas ele pode estar sendo meio artificial por uma mudança de critérios que aconteceu aqui exatamente no dia 23. Mas corrobora com o auge aqui
nessa semana do dia 16 ao dia 23, né? Porque depois realmente teve um menor número de confirmações. Mas, dado que tem essa artificialidade aqui na curva de casos recuperados, eu continuo votando pelo platô. Eu não tenho certeza se isso foi um pico e não vai mais voltar. Eu tô achando mais que isso daqui é um período grande de platô, onde os casos vão ficar mais ou menos constantes, variando aqui entre 10 e 15 mil casos ativos por um tempo, para depois a gente dizer com mais segurança, bem, agora o pior passou e já diminuiu o número de casos ativos consideravelmente. E, bueno, aqui é que vem um detalhe, o número de óbitos. Eu tô achando, para um estado onde o pico já poderia ter passado, eu tô achando 8,1% uma taxa de letalidade muito alta. E se olhar para a taxa da semana passada, ela estava em 8,5%. Eu tô achando uma taxa de letalidade muito alta, o que indica uma sobrecarga do sistema de saúde e uma baixa testagem. E olha só aqui um detalhe que para mim é bem diferente. É uma das primeiras vezes que eu me lembro de ver isso. A taxa de letalidade aumentando. Por que isso daqui é diferente? Porque se já passou do auge, o auge foi aqui do dia 16 ao dia 23, pelo menos foi a semana com o maior número de registro de casos, os óbitos também tiveram um auge aqui na semana do dia 16 ao dia 23, o que indica que essa semana foi a semana de maior sobrecarga do sistema de saúde. Então, com menos óbitos nas semanas seguintes, a taxa de letalidade deveria estar diminuindo. Além disso, com menos óbitos nas semanas seguintes, a gente sempre espera que as secretarias de saúde estejam fazendo mais testes. E isso daqui está mostrando o contrário. Está mostrando que a testagem nunca foi boa. Eu sempre digo que uma taxa de letalidade razoável é abaixo de 6%, uma taxa de letalidade boa é abaixo de 3%, e a gente tem vários lugares aí do país com uma taxa de letalidade abaixo de 2%, o que é excelente. Então, aqui não está com uma taxa de letalidade boa e nem atingiu uma taxa de letalidade razoável, o que mostra que em nenhum instante Pernambuco como um todo conseguiu uma política de testagem eficiente, e além disso parece que a política de testagem está piorando, parece que estão se testando menos pacientes, porque a taxa de letalidade cresceu, saiu aqui de 7,7 para 8,5 e agora está em 8,1. Ou seja, se estão testando menos do que no passado, talvez realmente não seja um pico, talvez seja um platô. Para mim, todos os indícios são de platô, não de pico no estado, tá, gente? Vamos vir aqui para Recife e primeiro observar qual é que é o percentual do Recife dentro do estado de Pernambuco. A gente vê que Recife estava aí com 56, 55% no início de abril e agora chegou aqui a 38% do número de casos do estado. Lembrando que Recife tem entre 15 e 20% da população estadual, ou seja, a incidência ainda é maior na capital do que no interior, mas isso é de se esperar pela densidade populacional, que com certeza é maior aqui na capital, no litoral e na região mais perto da capital, né? E enfim, vamos dar uma olhada no aumento de Recife, só aqui nos dados de Recife, e aqui a gente já vê uma diferença entre a cidade e o estado. A cidade teve um pico também na mesma semana, do dia 16 ao dia 23, teve 3.500 novos casos registrados nessa semana, mas depois está tendo uma queda consistente, inclusive nessa última semana. Não é como o estado que nessa última semana teve um acréscimo no número de novos casos. E se a gente olhar o gráfico do número de novos casos por dia de Recife, a gente vê isso, um pico mais bem estabelecido. Porque depois dessa semana, só decresceu as médias aqui. Nessa semana teve 502 casos por dia na média, e essa semana já está com 184. Então, 3 semanas que teve menos da metade aqui dessa semana. Pode ser, então, que Recife
como cidade, sim, já tenha passado do pico, não seja mais nenhum período de platô. E a gente pode olhar agora para os óbitos de Recife, e aqui, de novo, a mesma coisa acontecendo, saindo de 6% da taxa de letalidade, indo para 8,3% a taxa de letalidade. Isso daqui eu achei assim, meio estranho, e a gente vê de novo que o número de óbitos por semana está diminuindo. Essa semana aqui até teve mais ou menos a mesma quantidade de óbitos do que na semana do dia 16, mas a gente não consegue visualizar uma sobrecarga do sistema de saúde a partir dos óbitos, o que indica que esse aumento na taxa de letalidade significa uma baixa na testagem. Não quer dizer que o sistema esteja sobrecarregado, quer dizer que a testagem está baixa, e aqui está baixando a política de testagem mais ainda do que no estado, porque no estado tinha saído de 7 e pouco para 8,1, 8,5, e aqui saiu de 6% taxa de letalidade, que era no limite do razoável, para 8,3%, que não é razoável, já é uma taxa de letalidade ruim. Então a gente pode fazer algumas considerações. Pernambuco provavelmente esteja num período de platô, que pode ser o auge da pandemia, ou pode ser que venha alguma segunda onda. Recife provavelmente tem os indícios que já passou o auge da pandemia, mas só que aqui, para mim, essa consideração é a mais importante. Faltaram testes. E continuam faltando testes. Isso daí, a impressão que eu tenho, gente, é que aconteceu uma das duas coisas. Ou o Estado está, sei lá, forçosamente testando menos para dar a impressão que realmente o pico já passou, ou de repente compraram lá uma quantidade de testes que foram todos utilizados, ou está sendo utilizado mais rápido do que eles esperavam, e agora está acabando, e daí tem que testar menos, e ainda não tiveram oportunidade de comprar mais testes, alguma coisa do gênero, tá? Então, qual das duas é? Eu não sei, de repente não é nenhuma das duas, e eu não pensei em alguma coisa, eu não sei, de repente pode ser alguma terceira via. Se tem uma ideia, deixa aí nos comentários. Mas só que deixa eu só para finalizar, existe um momento onde a taxa de letalidade vai aumentar sem que seja uma diferença na política de testagem, ou sobrecarga no sistema de saúde. Um aumento na taxa de letalidade ao natural pode acontecer quando a gente está no final da epidemia, quando a gente tem pouquíssimos novos registros por semana, o que ainda não é o caso nem de Recife nem de Pernambuco. Ainda estão registrando uma quantidade substancial de novos casos por semana. Por que no final da pandemia poderia aumentar o número, a taxa de letalidade? Porque o paciente que vem a óbito, em geral, ele entrou no sistema muito antes, 3 semanas antes, 4 semanas antes. Então, se nessas últimas 3 semanas quase não se registraram óbitos, digamos assim, a curva de óbitos, ela é atrasada em relação à curva de contaminação, quanto à curva dos diagnósticos. Ela vai continuar aumentando um pouco mais, enquanto a curva de novos casos não vai estar aumentando. Isso daí gera, naturalmente, um aumento no número, na taxa de letalidade. Não acho que seja isso que esteja acontecendo em Pernambuco e em Recife. Recife, a diferença foi muito grande até para ser só isso. Sair de 6% para mais de 8%, isso daí, alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha aí na cidade. Bom, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.